Pessoal, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que a gente chamamos de Machine Learning Paradigm, né, o paradigma do Machine Learning. Quer dizer, vamos tentar fazer um paralelo do o que é realmente o Machine Learning. Quer dizer, a gente falou até aqui, vocês mais ou menos têm uma ideia, uma base, ele é uma parte do o Machine Learning faz parte da inteligência artificial, né? Ok, inteligência artificial é, vamos dizer assim, quando as máquinas tentam emular, né, o ser humano. O Machine Learning é quando eu tento tirar padrões de dados, etc., para fazer essa emulação, para as máquinas trabalharem sozinhas. Mas o que é isso de verdade? Vamos começar olhando algo que a gente conhece. Vamos pensar que você, por exemplo, imagina um programa de computador, fazer um joguinho aqui, ó. Sabe aquele joguinho? Antigamente, aquele joguinho na bolinha, você bate nessa raquete aqui, a raquete anda para lá e para cá, né? A hora que a bolinha vem, tum, ela bate aqui, tum, vem para cá, a raquete vem para cá, ela, tum, bate para cá. E cada vez que uma bolinha bate num desses ladrilhos aqui, o ladrilho desaparece. Fazer um programa disso daí, beleza. Quer dizer, o que você faz? Você controla, você vê aonde que está a direção dessa bolinha, né? E aí você olha esses sprites aqui, né? E a hora que esse sprite toca com esse sprite, você fala, opa, se houve uma colisão entre a bola e o ladrilho, né? O que eu vou fazer? Desapareço com o ladrilho e muda a direção da bolinha, e aí aumenta um pouquinho, posso aumentar um pouquinho a velocidade dela. Quer dizer, o que eu estou falando? Eu estou definindo regras para o meu programa. Se atingir se a bolinha atinge o ladrilho, então o ladrilho desaparece, a direção da velocidade y inverte e aumenta um pouquinho a velocidade no eixo x. Ponto. Essas são regras que eu fiz. E aí se sair 3 bolinhas, perco o jogo, etc. Eu defino regras, certo? Ou seja, dados, o que são os dados? No caso específico aqui, os dados são velocidade da bolinha, né? Qual a velocidade atual da bolinha, qual a direção atual da bolinha, se a bolinha bateu no ladrilho ou não. Esses são os dados os sensores estão me dando esses dados aqui. Eu defino as regras, né? O que vai acontecer se tocar no ladrilho, se não tocar no ladrilho, etc, etc. Né? A partir destas regras, que no fundo vamos pensar no meu programa, mais os dados de entrada, né? O que acontece? O meu programa tradicional me dá uma saída. Qual que é a saída? Desapareceu, apaga o ladrilho, aumenta a velocidade, inverte a direção. Quer dizer, você define, certo? Quer dizer, aqui eu tenho as regras, dependendo dos dados, eu vou ter uma saída. Se eu não atingir o ladrilho, então eu não mudo aqui, etc. Ok? Então é o comum e corrente dos programas de computador que vocês fazem, estão acostumados a fazer a vida inteira, hoje em dia, desde a adolescência, né? Vocês já fazem programas de computador, né? Legal. Bacana. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Vamos pensar, eu quero fazer um projeto agora, vamos pensar, usando a programação tradicional, vamos pensar em fazer um detetor de atividade. Eu quero, dado um grupo de sensores, ou de sentir alguma coisa, por exemplo, vamos determinar qual atividade uma pessoa está fazendo. Por exemplo, eu quero detectar se a pessoa está caminhando, se uma pessoa está correndo, se ela está andando de bicicleta ou ela está fazendo outra coisa. Legal. A primeira coisa que vem na mente da gente, poxa, eu posso analisar a velocidade. Olha, se a velocidade for baixa, muito provavelmente a pessoa está andando. Então, vamos dizer assim, eu faço uma regra. Essa é a regra. Se velocidade menor que um certo valor, qual que é o resultado? A minha resposta dessa detecção de atividade é andando. Beleza. Aí fala, legal. E se tiver maior que um certo valor threshold aqui? Então se não for menor que aquele valor, ela deve ser correndo, né? Legal. Mas e se então, de repente, esse valor, essa velocidade é muito maior? Então, né? Se ela for muito maior, então, de repente, ela está andando de bicicleta. Opa, legal. Poxa, a velocidade é uma coisa bacana. E agora eu venho aqui e vou tentar se a pessoa está fazendo uma atividade, um esporte, golfe. Qual a velocidade do golfe? Mas o cara tá parado fazendo golfe. De vez em quando ele anda. Não, mas aqui tem a ver com o braço. Caramba, então peraí, já complicou, né? Então não é só velocidade, com a velocidade eu não consigo. E by the way, né, pessoal? E se a bicicleta estiver subindo uma ladeira? Puxa vida, uma ladeira, de repente a velocidade daqui vai ser menor que vai ser, às vezes até a velocidade do cara de bicicleta subindo um morro deve ser parecido com andando, né? Puxa vida.
E se a pessoa estiver andando, descendo o morro, essa aqui está subindo o morro? Quer dizer, ou seja, velocidade, essa regra é muito simplista, certo? Então a gente já começa a ver que começa a ficar mais difícil a gente fazer essa detecção, né? Puxa vida, então quer dizer que aqui eu tentar definir regras, né? E pegar alguns dados usando a programação tradicional, começa a complicar. Aonde entra, então, o machine learning? O que a gente vai tentar fazer? Puxa vida, o que eu vou tentar fazer, gente, é o seguinte. Legal. Se aqui eu entro com as regras, pensa nos programas, né, no algoritmo, definir o que eu tenho que fazer e os dados, e tenho a minha resposta, e se eu fizer o contrário? E se eu entrar com as respostas, junto com os dados, e sair com as regras? Ou seja, será que eu não consigo fazer alguma coisa que o meu computador descubra, né, a partir dos dados, eu digo, esses dados é disso, e deixo ele descobrir quais são as regras, porque de repente, se eu começo, se é um ou dois sensores, se é os dados são pouquinhos, 1 ou 2, 3 dados, beleza. Mas se eu começo a ter muitos dados, eu começo a complicar. Então, naquele exemplo anterior, se eu começo a querer, não, mas espera aí, professor, vamos botar, em vez de vamos botar um sensor de velocidade, a gente põe outro, um giro, que vê se o cara está subindo uma ladeira, está descendo a ladeira, não, vamos ver outro, se mexe a mão, vocês perceberam? Quer dizer, eu não vou nunca conseguir juntar um volume de dados suficiente para mim definir bem qual é a atividade que o cara está fazendo. Lembrando, eu estou querendo fazer de alguma maneira descobrir a atividade que a pessoa está fazendo. Bom, o que eu estou falando então? Eu estou falando que talvez uma outra atividade se eu tiver um monte de sensores aqui, então agora eu vou ser diferente. Eu vou capturar um monte de sensores, não vou nem me preocupar com eles, um monte de dados, tá certo? E vou pegar esses dados e vou tentar entrar com esses dados nesse modelo anterior, nessa caixa machine learning, para o cara tentar decidir. Aí, puxa vida, mas mesmo assim, quer dizer, eu olho aqui, sei lá, vamos supor, isso aqui é um monte de dados de uma pessoa andando, esse aqui de uma pessoa correndo, andando de bicicleta. Puxa vida, eu bato o olho aqui e não consigo ver nada. Mas um computador, né, vamos dizer assim, se a gente pensar num computador, ele poderia, por exemplo, começar a olhar, olha que gozado, se eu pegar esses 4 bits aqui, olha, 1001, essa posição de bits aqui é relacionado com walking. Opa, esse aqui é 1111 running. Opa, esse aqui é 1011 é biking. 111, opa, esses 4 bytes aqui parece que eles estão coincidentemente, pode ser uma coincidência. Puxa, mas vou pegar então agora um outro conjunto de dados e vou tentar e dar para o computador para analisar. Quando eu vou lá, uma pessoa está andando, eu vou gravando, a cada segundo eu vou gravando uma pessoa andando, e várias pessoas andando de maneira diferente, velocidade diferente. Gravo vários segundos, pegando, por exemplo, uma foto de vários segundos, de várias pessoas diferentes correndo, etc., andando de bicicleta. E com isso eu vou entregando para o computador, e o computador, a partir desses dados, né, ele vai então tentando identificar, esse conjunto de dados significa que está andando. Esse é um exemplo que eu dei. Imagina que eu estou pegando ele começa a ver algum padrão. Sempre que está andando, parece que esses bits têm a ver com andando, e assim por diante. Tá ok? Então, quando eu falo do machine learning, quando a gente está falando do machine learning, né, o que a gente está falando aqui vamos dizer assim, o programa, na verdade, o que ele fala, eu entro com uma série de dados aqui, né, para ele olha aquilo e ele toma uma decisão, ele fala, eu acho que a pessoa está andando, toma um guess. Aí, mas eu aviso ela, tá vendo? Com esses dados aqui, a pessoa está andando. Ele fala, então ele olha, tá andando, legal. Então ele viu aqui, puxa, acertei. Então ele vai e faz um outro, ele começa a ir, a partir desses dados, né, e ele vai olhando se ele acertou, se ele errou, ele começa a entender, ou começa a montar um algoritmo juntando os bits. Imagina que todos esses unzinhos e zerozinhos que eu tinha mostrado aí, imagina que são um monte de sensores que eu estou usando para detectar aquele movimento, né? Então, o que ele vai fazer, o machine learning vai tentar fazer, na verdade, o que ele está tentando fazer aqui, a partir desses monte de bitzinhos, trazer esses bits para cá e achar uma espécie de equação que a partir disso ele diz, andando, correndo, etc. Tá? Então, importante nesse ponto, tem na cabeça.
Machine Learning significa eu deixo o computador, eu dou um monte de dados para ele e aviso esses dados referentes a essa situação, a essa saída, né, esse label. Vou começar a usar uns termos mais corretos para você já ir guardando. Aí ele, a partir disso, ele vai medindo, vai vendo os erros e vai otimizar isso daí. O que é otimizar? Ele vai, se ele errou, ele fala, puxa, o que eu tenho que fazer para melhorar esse erro? Tá? Legal. Então, e a partir do momento, quer dizer, quando eu entrei aqui com um monte de dados, né, e um monte de labels, quer dizer, eu venho aqui dados e andando, um monte de dados correndo, e vou treinando esse cara, quer dizer, eu vou usando aquele... Treinar significa fazer aquela coisa, eu tomo uma atitude, vejo o erro, vou arrumando isso. No final das contas, o que eu vou ter são essas... Eu vou chegar nas regras, que é aquela regra lá, se acontecer isso, tal, o cara tá andando, etc. Essas regras, então, na verdade, é o nosso modelo, é o que a gente chama de modelo, né? Modelo de machine learning, modelo de inteligência artificial, tá? E esse modelo é que, uma vez treinado, é ele que vai ser usado para fazer uma inferência. Qual que é a inferência? Agora eu venho com dados novos, imagina que eu venho aqui com 1100, e o modelo vai assim, haha, andando. Eu vim aqui com outros monte de dados, volto aqui com 0011 e o modelo vai dizer, haha, correndo, jogando golfe. Quer dizer, essa é a ideia. O machine learning eu passo, então, de um tempo de treinamento, onde eu entro com um monte de dados conhecidos, esse é um tipo de machine learning que a gente chama supervisionado, né? Eu entro com um monte de dados que eu conheço para que eles servem, e o machine learning, então, vai me achar as minhas regras, vai achar os meus algoritmos, vai programar o meu modelo, né? Que vai ser usado depois, mais para frente, para fazer inferência, que é descobrir, a partir desse dado de entrada, qual a saída. Esse é o conceito teórico, bem simples, bem a 30 mil pés de altura, né, 10 mil metros de altura, como a gente costuma dizer, né, mas é o que a gente faz, na verdade, todo o tempo com machine learning. Vamos fazer agora um primeiro, vamos começar a olhar uma coisa um pouquinho mais no âmbito de vocês são engenheiros, né? Vamos começar a pensar isso daí em números, né? Principalmente, vocês viram que muito do que a gente está falando aqui está baseado em erro, acertar ou errar, quer dizer, ou seja, o nosso modelo de machine learning, o que ele vai ter que fazer é tentar acertar a saída. Dado um conjunto de entrada, ele vai tentar achar uma saída. E eu vou precisar saber um jeito de medir isso. Por exemplo, vamos pegar números, algo que vocês conhecem. Imagina que eu dou para vocês aqui dois conjuntos de números. Um conjunto X e um conjunto Y de números, ok? Vou dizer para vocês que X é a entrada e Y a saída. Então, quer dizer o seguinte, se eu pegar, eu não sei que modelo, isso aqui o X é a entrada de um modelo qualquer, né? Cada vez que eu entrar com eu entro com um valor de X menos 1, ele me dá um valor de Y menos 3. Eu entro com 0 e dá 1. Se eu chegar para vocês e dizer assim, gente, isso aqui ele tem a relação entre os dois é linear. Você fala, matou, né? Se a relação é linear, morreu, não precisa nem fazer nada. Isso aqui basta um algoritmo extremamente simples, né? Eu tenho uma relação linear entre o X e o Y, quer dizer, ou seja, dado esse X de entrada, eu multiplico esse X por um certo parâmetro, né? Somo um outro parâmetro, que é um bias aqui e tal, que no fundo isso aqui é a equação de uma reta, obviamente, essa relação é linear desses pontos, né? Eu consigo, então, legal, dado esse X aqui, eu consigo saber o Y. Mas eu não sei se está ficando claro para vocês, o que eu estou fazendo é o contrário aqui. Eu estou falando, gente, eu estou dando dados para vocês, que é o X, é a minha entrada, estou dando a saída para vocês, que é a minha resposta, e quero que vocês calculem as regras, que na prática é o P e o B. Perceberam? Os parâmetros, né? Eu quero que vocês calculem os parâmetros dessa relação linear entre os conjuntos de dados de entrada e saída. Perceberam, gente? É a mesma coisa de entrar com um monte de dados de sensor, dizer esse conjunto de dados significa que o cara está correndo, e aqui na saída vai sair alguma regra que vai, a partir desse conjunto, ele me diz qual é a combinação dos sensores para garantir, para dizer que o cara está correndo assim por diante, ou está andando, etc. Tá bem? Por enquanto tá bem, né? Então, só para a gente, o que nós estamos fazendo é algo conhecido de vocês, tentando
colocar dentro de uma maneira, de um paradigma diferente, o paradigma do machine learning. Entradas, saídas, parâmetros. Olha só. E muitos de vocês já estão parando e falam assim: isso aí está cheirando aqueles parâmetros lá que a gente viu lá atrás, quando eu comentei com vocês do tal do neurônio, lembram? Eu tinha um Wzinho aqui, que era o peso do valor que entrava em um neurônio, eu tinha um B, que era o tal do bias, que era um valor independente ali. No fim, eu podia pensar isso aqui, a entrada do neurônio, multiplica por um peso, soma aqui, eu tenho a saída do neurônio, eu ligo no outro neurônio, blá, blá, blá. Puxa vida, tá aparecendo isso aí, né? Legal. Legal, eu falei então que essa caixa é um machine learning. Eu tinha comentado com vocês como é que a coisa deve funcionar. Quer dizer, eu faço um chute, tento ver o erro e melhoro esse erro. Então vamos tentar entender isso aqui. Tá bom. Pessoal, eu dei esses 2 conjuntos de dados para vocês. Eu quero descobrir, então, quais são as regras, quais são os parâmetros. Qual a primeira coisa que vamos fazer? Chuta. Vamos dar um chute. Eu vou olhar ali e falar, eu vou olhar esses 2 conjuntos de dados. Olha, eu acho que se eu fizer y igual a 3x menos 1, pode ser, ou seja, o meu P mais 3 e o B menos 1. Legal. Dei um chute. Dei um chute para o B e dei um chute para o P e para o B. Chutei os parâmetros. Legal. Como é que eu sei se eu acertei? Puxa vida, eu vou ter que medir de alguma maneira, né? Como é que eu vou fazer a medida? Bom, fica fácil, né? Se eu vier aqui para cada... O x eu tenho, que são as entradas. Eu tenho para cada x aqui, um x é menos 1 vezes 3, menos 1 dá menos 4, x igual a 0, 3 vezes 0, 0 dá menos 1, 3 vezes 1, 3, menos 1 dá 2. O que eu fiz aqui? Eu vim aqui e apliquei cada um dos x aqui nessa minha equaçãozinha, né? E vi qual era a resposta, vi qual foi o meu y. O meu y foi menos 4, menos 1, menos 2, menos 5, menos 8, menos 1. Medi isso daí. Puxa vida, mas o meu y real era esse aqui, né? Ou seja, né, eu tinha as bolinhas azuis eram os valores do meu y, eu calculei as bolinhas verdes, puxa vida, né? Tem um erro aqui. Mas é fácil, só de bater o olho aqui eu consigo medir, né? Essa distância entre a bolinha verde, que é o meu chute, e a bolinha azul, que é a resposta que eu sei, eu consigo pegar isso aqui e chutar. Legal. Isso aqui eu olho aqui e falo, legal, isso aqui é um R4, isso é um R3, né? Fala, beleza, né? Poxa vida, posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e somar. Legal. Esse meu chute, ele me dá um erro de 7, 8, 9, 10, um chute de 9, e começou a acontecer algum probleminha aqui. Eu somei tudo, mas, puxa vida, esse aqui tá erradão, menos 1, esse aqui tá errado, menos 1, né? Mas olha o que aconteceu aqui, né? Esses caras aqui começaram a se anular, né? Puxa vida, então, na verdade, eu tinha um erro razoável aqui, só que, e se os outros tivessem mais um menos, se eu continuar aqui menos 2, esse negócio pode se anular. Então, peraí. Somar simplesmente o erro não dá. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o quadrado deles. Muda alguma coisa? Não. Faço o quadrado disso daí, por exemplo, faço o quadrado. Agora sim. Aí eu somo 16 mais 9 mais 4 mais 1. Legal. Mas o número não tem muito sentido. Tá bom, eu tiro a raiz quadrada disso aí, beleza. Cada um fala o que quiser. Mas olha só. Se eu dei um chute, né? Dei um chute, olhei a diferença do meu valor real, né? Somei esses erros, né? Somei os quadrados dos erros, extraí a raiz quadrada, eu cheguei no número. Puxa vida, é só uma referência. Medir de alguma maneira qual a precisão. A precisão disso daí é 5, ou o erro é 5, quer dizer, né? Quer dizer, aí depende de como é que você analisa. Puxa vida, legal. Já dei um chute, fiz uma medida. Qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer agora? Né? O próximo passo vai ser eu fazer o quê? Puxa, vou fazer um outro chute aqui. Né? Vou chutar de novo. Puxa vida, vou chutar agora 2 e 2. Vou chutar aqui o meu Y, meu Pzinho é 2 e o meu Bzinho é 2 também. Né? Então, vamos lá, a mesma coisa. Fiz o cálculo, cheguei numa diferença de 1. Né? Puxa, uma diferença de 1. Se eu extrair a raiz quadrada, eu estou usando raiz quadrada e tal, puxa vida, 2,23. Puxa, melhorou. Puxa, mas ainda tem um erro. Só que agora eu dei uma olhadinha nesse cara e falei, puxa vida, mas ele está
o erro está igual, né? Ou seja, o erro agora está constante. Se eu estou pensando numa reta, poxa vida, essa reta, na verdade, está subindo e descendo aqui, né? Então, o que eu estou vendo aqui agora, o que eu faço? Puxa, agora está fácil. Agora, para mim, o que eu faço? Venho aqui e otimizo, tento otimizar isso aqui. Né? Como é que otimizar? Puxa, tá tudo igualzinho, um. Puxa, vou tirar um daquele 2 daqui, vou botar menos um. Ah, agora eu fiz aqui, opa, diferença zero. Né? Legal. Então, olha só o que aconteceu. Quando eu fiz isso, né? O que eu estava fazendo aqui, ó, imagina que, na verdade, eu estou só extrapolando agora, não tinha eu tinha vários pontinhos. O que eu estou fazendo, imagina que eu tivesse vários pontinhos, o que eu estou fazendo é uma regressão linear, né? Que vocês conhecem desde o primeiro ano da universidade, vocês já faziam isso. Então, vocês já faziam machine learning naquilo lá. O que era? O que é regressão? O que são modelos de regressão? Né? É você, né, ter dados, eu tenho dados de entradas, dados de saída, e vou procurar qual a equação que melhor passa por esses dados. Se são só uma equação simples dessa aqui de primeiro grau, fantástico, fica muito simples, eu tenho só 2 parâmetros, né? Mas eu posso ter, obviamente, muito mais features, mais parâmetros, etc. Tá? E olha, pessoal, isso aqui, por exemplo, se eu fizer, se eu pegar essa diferença aqui, ó, o quadrado dessas diferenças, né, de erro, né, entre o valor real e o valor medido, a gente chama de I-chapéu aqui, né, um I-hat aqui, né, somar tudo isso daí, né, somar isso daí e tirar o N desse troço aí, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o que a gente chama de o erro quadrado médio, por exemplo. Né? Ou você pode tirar raiz quadrada. Na verdade, você define, existem várias maneiras. Mas o importante que eu quero mostrar para vocês é o que nós estamos fazendo aqui, vocês já fizeram várias vezes na vida, eu dou para vocês entrada e saída, que são pontos de entrada e saída, e vocês fazem uma regressão, que na verdade nada mais é do que descobrir, quando vocês vão descobrir a reta que passa ali, é descobrir quais os parâmetros dessa reta. Então é descobrir quais são as regras que vamos dizer assim, que as regras que fazem o X relacionar com o Y. Quais são as regras que fazem a entrada relacionar com a saída. Perceberam? Né? Olha só que legal. Talvez muitos de vocês não tinham nem pensado nisso. Mas isso começa a ser machine learning. Legal. Vamos brincar um pouquinho com isso? Vamos lá, vamos pegar um Jupyter Notebook aqui. Por enquanto, ó, tá legal? Vamos pegar um Jupyter Notebook aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, rapidamente, eu vou fazer o seguinte, vamos brincar um pouquinho no Jupyter Notebook aqui com... para a gente fazer o que a gente... lib ponto plot. Vamos conectar aqui. Um detalhe, acho que eu não lembro se eu comentei com vocês, gente. Às vezes, quando vocês sobem um notebook, né, ou vão carregar aqui no Colab, aparece às vezes, o Colab não está autorizado, quando você sobe um notebook, não se preocupem, manda executar assim mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Ou às vezes, se der problema às vezes tem um problema quando vocês... o runtime e tal, vocês precisam, às vezes, mudar o runtime aqui, então podem vir mexer um pouco, dar uma fuçadinha, que pode acontecer. Às vezes, se você carrega, por exemplo, um notebook que veio de um ambiente diferente, por exemplo, às vezes eu tenho um ambiente específico, aí você pode dar erro, tá? Mas aí você vem aqui, muda para Python 3, por exemplo, e beleza. Tá? Aqui, no caso, nós estamos saindo do zero, não tem problema. Tá? É muito comum quando acontece isso aí. Mas legal. Então vamos lá, ó. Carreguei o Matplotlib, né? Vamos construir aqueles 2 valores lá. Vamos lá, os dois, a nossa entrada, né? Então, vamos lá. -1, 0, né? 1, 2, 3, 4. É isso, né? É isso, né, gente? Essa é a minha entrada. E a minha saída aqui era -3, -1, 1, 3, 5 e 7. Né? É isso, né? -1, 0, 1, 2, 3, 4, -3, acho que era isso aqui, né? Legal. Então, defini aqui, olha, defini os nossos valores, tá?
Vamos dar uma plotada nesse negócio aqui. Como é que a gente plota, gente? Vocês lembram? plt.plot, né? Eu posso vir aqui, vamos dar lá x, né? X e y. Por exemplo, se eu fizer só isso aqui, vamos ver, ó. Já plotei, né? Plotei a minha reta, mas tá feinho, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui. Vamos fazer aqui, vamos definir a cor desse negócio. Vou fazer uma cor, um vermelhinho, tá? E eu quero botar também, vamos colocar um marker aqui, uma bolinha. Vocês lembram que eu tinha colocado, vocês viram lá, lembra a gente fez no exercício em casa, né? Esse aqui é o nosso, vou definir como, vou chamar de Y, opa, porque o X vai ser, né, aqui, na verdade eu vou plotar o Y tendo o X, né? Então é melhor a gente fazer direitinho aqui, vamos botar aqui. Então eu tenho aqui, vamos botar o label, plt.xlabel, para a gente não se bananar, né? Então a gente vem aqui e escreve X, que é o meu input data, né? Vamos copiar esse troço aqui. Estou fazendo devagarinho isso aqui, gente, só para a gente aproveitar, para quem ainda não está seguro com Python, né? Aqui vem o meu Y, né? Que é o meu target, né? Tá, vamos ver. Por enquanto tá bonitinho. Vamos ver como é que tá. Oh, ficou bonitinho lá. Tem meu X. Ah, vamos botar um gridzinho, né? PLT. Ponto um grid aqui. Vamos ver como é que fica. Tá bom. Né? Legal. Então esse aí é o. Só pra gente. Esse aí então são os nossos dados, né? Legal. Agora o que a gente vai ter que fazer. Vamos fazer aquela história do chute lá, né? O que vai acontecer, por exemplo? Vamos ver o que a gente fez lá. A gente fez lá, eu vou chutar, eu vou chamar de. Lá eu chamei de P, né? Eu vou começar a chamar de W aqui, porque na verdade, como a gente vai indo em direção ao nosso. O que a gente vai usar de fato, e a gente, quando fala pesos, quando a gente fala que os parâmetros que a gente vai calcular na nossa rede neural, na verdade são os Ws, que são os pesos, né? Cada um daquelas perninhas lá do neurônio, né? Então, o primeiro caso, fazer o mesmo que a gente fez lá. A gente chamou de W igual a 3, né? E o B, que é o bias, a gente chamou de -1. Legal. Ó, esses são os nossos parâmetros de entrada. Bacana, né? Então, vamos calcular. Como é que a gente calcularia esse negócio aí? A gente vai ter que calcular o quê? Vamos ter que calcular aquele. Lembra aquele MyY lá, né? Vou chamar de. Como é que eu chamo esse troço? Vou chamar de Y hat. Bonitinho, né? O certo era com chapeuzinho, mas acho que não dá para fazer o chapeuzinho. Tudo bem, Y hat, chapeuzinho. Então a gente vai calcular esse cara aqui que eu não sei ainda, né? Aí o que eu tenho que fazer? O que vocês acham? Podemos fazer um for loop, né? Ó, podemos fazer o seguinte. Eu tenho o X lá, vou pôr de novo, eu vou até pôr de novo ele aqui. Deixa eu pôr de novo. Não, vou chamar ele aqui só para a gente lembrar dele. A gente tem o X, né? Que a gente definiu lá em cima. Né? Que é esse X aqui, né? Então, eu acho que a gente podia fazer assim, ó. For. Vou chamar de, não sei, XI, né, cada um componente aqui. For XI em X, o que ele vai fazer? Quer dizer, eu vou vir aqui, quando eu faço for XI, lembra? Vocês devem ter feito lá, isso é uma lista, né? Então, for XI em X XI, para XI igual a -1, depois ele vem 0, ele vem 1, tá vendo que legal do Python, né? Para cada um desses, o que eu tenho que fazer? Calcular a minha saída, né? Então eu vou calcular o quê? Lembra da equaçãozinha? Eu vou pegar um YI, ele é igual a quê? Lembra? O que é o YI? Y lá era, lembra? Equação da reta, né? Ele vai ser igual a. Eu estou querendo calcular o W, né? Quer dizer, o W eu estou entrando, perdão. Então eu venho aqui W vezes XI, certo? W vezes XI.
mais Bzinho, né? Então aqui eu vou calcular o meu YI, certo ou não? Beleza. Tá, eu calculo. Agora, isso daí é para cada um deles. Eu quero criar uma outra lista, né? A lista vai ser essa lista que eu criei aqui, né? Então vai ser Y, chamei de hat, ponto, append, YI. Confuso ou dá, pessoal? Deu? Dá sim, professor. Legal? Beleza. Então tá bom. Confere aí para ver se não teve besteira, hein? Beleza. Vamos executar esse troço aqui para a gente ver. Então, executei. E aí? Tan, tan, tan. Qual que é? Ó, eu tinha zerado o YHAT aqui, mas se eu chamar ele agora aqui, Y. Por que ele já não. É porque é maiúsculo, né? Y. É, porque já vi que não apareceu aqui, ó. YHAT. Se eu executar aqui. Aham, olha lá. Menos 4, menos 1, 2, 5, 8, 11. Tá certo, né? Isso mesmo, né? O X aqui, esse último 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. Joinha? Legal, pessoal. Calculei, então, o meu YHAT aqui, que é o Y que eu calculei. Tá certo? Legal. Bacana. Puxa vida, vamos fazer um plot desse troço? Vamos plotar esse negócio aqui? Vamos plotar. Vou copiar esse troço aqui. Vamos ver, põe aqui. Olha lá. Aqui eu plotei. Aqui o X e o Y são as minhas entradas, né? Eu posso vir aqui, ó. Deixa eu pegar, eu vou pegar plt.plot, né? E aqui agora eu vou pegar o mesmo X, certo? O mesmo X e o Y. Vamos ver como é que tá a cara desse troço assim. Tá bonito, tá? Vamos fazer igual aqui. Aqui. Umas bolinhas, fazer umas corzinhas. Ó, então vou deixar bolinha. Ah, não, para cor também, né? Cor aqui. Só que aqui, então, vamos ver, sei lá. Cor blue. Não, blue já tava. Diferente, né? Green. Olha lá. Perceberam? Olha que legal. Então aqui, né? Vou botar um label aqui. Sabe o que a gente precisa fazer? Vamos botar legenda, né? Já que eu tenho os dois, eu posso pôr aqui, ó, plt. Vocês viram que bacana? Eu acho muito legal o Matplotlib, né? Você vê que se eu fizer aqui, ó, olha lá, ficou mal. Porque aqui nesse label aqui esse é o Y hat, ou Y de saída, né? Olha lá que legal. Então eu tenho aqui, ó, dada a minha entrada, eu tenho a minha saída, que é o target aqui, ó lá, eu tenho então o vermelhinho era o meu Y, que é o que eu quero, né? Que é o meu target, na verdade, e o verde foi o que eu peguei aqui. E aqui eu consigo vir aqui, bom, agora fica fácil, né? Eu consigo vir aqui e calcular esse erro, se eu quiser. Certo ou não? Né? Como é que a gente podia calcular esse erro aí? Mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Vamos pegar, posso fazer aqui. Como é que eu vou chamar aqui? Vamos chamar de. Pegar o quadrado. A gente vai pegar igual tinha feito lá, né? Acho que é squared que fica, né? Total squared error. Acho que é assim que. Por exemplo, esse é um. Zera ele, né? Vamos ver. Eu vou fazer esse cálculo, porque a gente vai fazer vamos fazer a média depois, já vou pôr direto aqui. Ele vai ser o len de. Não sei, do Y, tanto faz. Né? Tá? Isso aqui é o número, o meu N é o número, né? Lembra lá aquela equaçãozinha que a gente tinha feito? Era 1 sobre N, né? Somatória, tal, dos quadrados lá, né? O N aqui. Então a gente vem aqui agora, aí eu posso fazer aqui, ó, for um I qualquer aqui, né? In range. Né?
O que eu tenho que fazer aqui? Vou pegar esse I, vai ser, eu vou ter que fazer ele... Oh, mano, tem várias maneiras de fazer aqui, mas um range de 0 a N, 0 a N, não, agora é, não, por enquanto é só o squared, né? Squared error é igual a y, porque eu preciso pegar cada um dos pontos, certo, gente? Eu tenho duas, eu tenho, vamos ver aqui, ó. Eu tenho o y, né, que era a minha entrada, né? E eu tenho o meu y hat, tá? Olha lá. Eu tenho esses dois caras. O que eu preciso fazer é, eu tenho o range aqui, então eu vou fazer isso aqui, por um i variando de 0 até 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 0 a 6, que ele vai ficar, então o i vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5. Que é o índice dessa lista, né? Esse é o elemento 0 da lista, esse é o elemento 1 da lista. Perceberam o que eu estou fazendo? Então, o square de erro vai ser o i, ó, o y do izinho, perdão, do izinho, então aqui, ó, do izinho, né? Menos o i hat izinho, né? Certo? Ao quadrado, né? Tá certo? Então, o erro quadrado vai ser o valor ao quadrado. Certo? Legal. E aí? O que eu tenho que fazer? Aí eu vou pegar esse troço aqui, mas vou fazer a somatória, né? Tem que fazer, vou pegar cada um daqueles quadrados. Isso aí eu vi o erro e quadrei. Vi o erro, quadrei. Vi o erro, quadrei. Para cada um deles. Peguei esse erro aqui, quadrei. Peguei o... Eu tô pegando, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando menos 3, menos 4, né? Ver essa diferença. Pego isso aqui, menos 1, menos 1, vai dar 0 quadrado. Tá. Aí eu vou pegar, então, esse troço e vou fazer, então, que o meu total, que é o que eu quero calcular aqui, isso aqui é igual a... Eu comecei zerado, né? Mas eu vou pôr ele de novo aqui, certo? Mais esse valor aqui. Certo ou não? Ó, eu passei a primeira vez aqui, ele vai dar... isso aqui era 0, então ele pegou 0 mais esse valor calculado aqui e somou. Então esse valor ficou aqui. Aí eu vou de novo, aí excluir igual a 0, depois igual a 1, e paraná. Certo? Executei. Vamos ver aqui, vamos ver então quanto que ficou no final aqui. Só que você pode fazer print, fazer uma coisa mais bonitinha e tal, né? Só pra gente... 31. Então esse erro aí ficou 31. Eu podia fazer até mais bonito, né? Podia pegar aqui, então, quer ver, ó? Posso pegar, sei lá, depois que eu fiz o cálculo aqui, né? Posso vir aqui e fazer o que a gente tinha feito lá. Suponho que vocês quisessem a raiz quadrada disso daqui. Então eu faço assim, vou chamar de... sei lá, vou chamar de loss. Loss aqui, que é perda, igual esse valor que calculou aqui, né? Acho que é SQRT. Isso, não, mate. Certo? Isso aqui, vamos ver aqui. Essa, raiz quadrada, tá? Então aqui, ó. Aí ele calculou aqui, aí se eu vier aqui agora, code, se eu fizer então a minha perda, 5,56. Aí posso até fazer bonitinho aqui, posso vir aqui, sei lá, fazer isso aqui, por exemplo, round, com duas casas, por exemplo, né? Aqui, ó, vem aqui. O total não mudou nada, né? Tem que ser o 31 mesmo lá, né? Se mudou...
31. E aqui a perda, 5,57. Entenderam, pessoal, o que a gente está fazendo, né? Beleza? Então a gente viu aqui, ó, eu dei a entrada e a saída, a gente tinha uma relação, a gente vê que é uma relação linear, né? Aqui o que eu fiz, a gente fez um chute, tá certo? Aí calculei o erro desse chute, que foi esse, que calculou aqui, legal, cheguei em 5,57, tá ok? Agora, puxa, agora posso fazer um outro chute, mas vamos fazer uma função para isso aí? A gente pode fazer podemos fazer até juntar tudo que a gente fez aqui e fazer uma funçãozinha. Vamos definir uma função que eu vou chamar de calc e plot, sei lá, calc e plot error, né? Aí o que eu vou entrar aqui? Eu vou entrar com as minhas com a entrada, tá certo? Vou entrar com o meu W e com o meu B. Então, quer dizer, dado uma entrada e dado uma saída, dada a entrada, é saída, e os meus parâmetros, eu vou querer que esse cara aqui, então, me calcule. Então, vamos copiar tudo isso aqui, não vou nem perder meu tempo, né, gente? Então, vamos lá, ó. Só me ajuda para não fazer nenhuma besteira. Era aqui, né? Onde é que tá? Tá. Aqui. Então, vamos lá. Dentro da minha função. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é isso, né? Olha lá. Então, eu vim aqui, e calculei o y hat. Eu zero ele e calculo. Beleza. Depois, o que eu preciso fazer? Uma vez que eu tenha o y hat, né, eu vim para cá e calculei o meu loss. Calculei o loss. Tomar cuidado com isso aqui, tá vendo aqui? Aqui e aqui. Ó, o loss é depois que terminou o loop que eu fiz o loss, né? Legal. Aí, por exemplo, aqui eu já return. Vamos parar por aqui por enquanto para ver. Vamos executar. Executou, não tem erro. Vamos ver como é que está esse troço aqui. Eu venho aqui, ó. Vamos testar com o que a gente já conhece, né? Quanto que era, pessoal? 3 e menos 1. É isso, né? Vou até pôr aqui para a gente não esquecer. Eu não preciso, mas eu vou colocar aqui para a gente não esquecer. B. Ok? Calculei isso aqui. 5,57. Beleza. Olha que legal. Né? Pô, aqui ficou bacana. Eu posso vir aqui agora e só ir trocando, né? Lembra o segundo que a gente tinha feito lá? Eu botei aqui 2 e 2. Olha lá. Puxa, baixou. Aí você fala, legal. Então aqui eu baixei para 1. E subiu. Não. Vou voltar para 2 de novo. Vamos pegar aqui. Vou subir para 3 aqui. Ih, não resolveu. Então vou baixar aqui para 1. Bingo! Perceberam? Fui chutando aqui, né? Pô, puxa vida, podia até fazer o desenhinho aqui também, ó, ficava bacana, né? Podia fazer o desenhinho aqui, ó. Fazer o gráfico nesse. Essa função ficou bonita, ó. Aqui, ó. Aqui. Certo, né? X e Y, que eu entrei ali, aqui não precisa mudar nada, né, gente? Tá, legenda, acho que tá beleza. Joia. Executamos aqui. Então, vamos ver isso aqui. Legal, olha lá. Aqui, então, 3 e 2. Bacana. Quer dizer, aí eu tinha feito, lembra? 3 e 3, sei lá. Opa. Então, com isso, a gente vai até se eu chegar aqui, então, no 2 e no 1.
vai me dar um 0 aqui. Né? Legal. Puxa vida. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia... Agora... Vocês viram o que a gente fez? A gente foi chutando, né? A gente foi chutando valores, né? Para valores para W e para B, né? W e B, até a gente chegar com o valor do erro igual a 0 aqui. Ok? Bacana. Vocês perceberam, gente? Por enquanto, o que eu estou fazendo é eu tenho fixo uma entrada e uma saída, tá certo? E estou tentando calcular um modelo, né? Como é que eu estou calculando o modelo? Eu estou chutando valores para os parâmetros, porque, gente, eu estou tentando criar uma maneira que o computador faça isso sozinho, né? Vou criar uma espécie de algoritmo. Então, nós estamos fazendo, chutando... Aqui eu estou tentando fazer por conta. Estou chutando valores de W e de B, né? E vendo qual que é o erro. A partir do erro, eu dou uma olhadinha e falo, puxa, aumentei, diminuí, o erro subiu. Opa, subiu o erro, agora então deixa eu baixar. Se o W tinha subido, vou baixar o W, vou baixar o B. Em geral, eu fixo um dos parâmetros, vou fazer outro parâmetro. Quer dizer, eu vou tentando fazer uma espécie de método para me descobrir como é que eu faço esse guess, né? Legal. Vamos fazer então o seguinte aqui, ó. Vamos definir, eu vou definir uma lista de dados para a gente fazer uma análise aqui. Sei lá, vou fazer -2. Pessoal, parece bobinho, deixa eu só repetir para vocês. Nós estamos fazendo uma coisa o mais simples possível. E tem outra. A próxima coisa que nós vamos fazer, nós vamos aplicar TensorFlow com esses dados que nós estamos trabalhando aqui. Vocês vão ver, isso que nós estamos fazendo aqui na unha, nós vamos deixar o TensorFlow fazer para a gente. E o que a gente vai tirar hoje dessa análise, nós vamos aplicar isso para modelos sofisticadíssimos de inteligência artificial. Então é legal, parece bobo, mas esses conceitos que a gente está pegando aqui, a ideia minha é construir pedacinho por pedacinho, para vocês conseguirem entender como é que eu chego na coisa, né? Tá? Então eu tenho lá, então o que eu vou fazer agora? Eu vou definir uma lista de Ws, né? Que eu fiz aqui, eu chutei -2, -1, 0, 1, 2, sei lá, 3, 4, 5, 6, sei lá. Tá? Vou definir aqui. Ok? Vou calcular o erro disso daí. Tá? Vou calcular o erro lá. Vou calcular o meu erro aqui. Tá? Vou chamar de erro aqui, sei lá. Erro lista, lá. Erro lista. Erro lista. Esse erro lista, eu vou começar ele zerado, né? Porque aí eu vou querer calcular, eu quero fazer duas listas para fazer o gráfico. Vocês perceberam que a minha ideia é fazer o gráfico, né? Então, legal. Então, ó, mesmo esquema que a gente fez lá em cima, né? For. Agora eu vou fazer assim, ó. Para cada lembra que a gente fez xzinho, né? Para cada wizinho, tá? Para cada wizinho que está nessa minha w lista aqui, eu chamei lista mesmo, né? Deixa eu fazer. Não. List. Vou botar para ficar igualzinho aqui, para não fazer besteira. List. For. Para cada wzinho que está nessa minha lista aqui, né? Para cada um que está na minha lista, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o meu error I, sei lá, né? Meu erro I aqui, que é o erro de cada um deles lá, né? Vou calcular o erro lá. Aí eu vou ter que fazer um... Ai, caramba, vamos fazer um... Para não botar toda aquela equaçãozinha aqui, vamos pegar ela aqui, como é que estava aqui? Era isso aqui, né? Para cada um deles. Ué, podemos usar direto, né? Não, vou pegar direto aqui, vamos ver. Vou pegar direto isso aqui. Eu já tenho a saída, já tenho o loss. Bacana. Vou pegar direto aqui. Vou fazer aqui. Então, peraí. Vou fazer assim, ó. Porque o erro é a saída aqui, né? Ó, o erro é essa saída, né? Daqui. Então, vou fazer um erro aqui, igual o loss, que seja, né? Então, isso aí. Calc plot erro aqui.
x e y, só que aqui, ó, em vez, esse WI é o WI, certo? WIzinho, né? E o B eu vou deixar menos 1, tá, gente? Eu só vou variar uma coisa aqui, tá bom? Só que agora é o seguinte, ó, como isso aqui tá me retorna esse loss aqui, eu vou chamar de loss, vai, para não confundir vocês. Loss list, tá. Vou chamar de lossy aqui. Lossy, tá bom, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, mesma coisa lá, ó. Eu vou colocar então aqui, ó, esse loss list. Estou guardando o valor, né? Então é ponto append, né? O loss i aqui. O loss i. Tá? Vou tirar lá em cima só para não ficar esse troço aqui. Já a legenda ficou feinha, né, com a legenda. Depois a gente... Aqui. Que legal, ó. Ó, interessante, ó. O que eu tinha aqui? Criei, então eu fiz uma lista de possíveis Ws, né? Mantive o meu Bzinho para possíveis, vim aqui, calculou um monte de coisa e, na verdade, criei uma lista de perda aqui, né? Uma listinha com as perdas calculadas. Olha lá, eu criei acabei ficando, olha lá, menos de 2, 16, 0, olha que interessante, né? Puxa vida, vamos ver. E, inclusive, dá para a gente fazer uma cara. Qual que é a cara desse negócio aí? Né? Quando eu olho essa listinha aí, né? Eu posso fazer aqui, ó. Vamos ver a cara dela aqui, ó. Vamos plotar isso aí. Loss list. Né? E só isso aí já tá, depois vamos ver. Não gostou, plot list. PLT. PLT aqui. Um ponto e vírgula. Ué. Acho que é o contrário, Marcelo. Opa! PLT, certo. PLT. Plot. Certo, obrigado. Olha só. Tchum. Caramba. Né? Isso porque eu tirei a raiz quadrada lá, né? Se eu não tirasse a raiz quadrada, você deve ver, se a gente não tirasse, ficasse só os quadrados, né? Se a gente pegar aqui, ó, onde é que tá aqui? Nossa, calque erro. Aqui, né? Match, square, Eu podia pegar só, quer ver, por exemplo, eu vou só para a gente ver como é que fica esse negócio aqui. Vou pegar mesmo aqui. Aqui, ó. E vou, em vez de fazer a raiz quadrada, gente, eu vou pegar... Certo? Vou pegar o valor total mesmo, do jeito que ele calculou ali, só para a gente ver qual que é a diferença. Ah, peraí, gente. Esqueci de... Ah, não, eu esqueci de dividir por N, né? Mas tudo bem, vamos fazer assim, só para a gente ver aqui. Certo? De novo, o erro tanto faz. Você pode pegar absoluto, você pode dividir por N para fazer o médio. É o erro que você quiser, tá? Fizemos aqui. Agora ficou grandão, né? Mas olha só. Olha que legal, ficou uma parábola, né? Porque eu peguei o quadrado. O certo aqui, eu podia vir aqui, gente, ó, e fazer o seguinte também, esse total, esse total, aqui eu calculei o total. Legal, eu posso vir aqui, ó, e fazer o que isso aqui, ó? Pegar aqui e fazer vezes 1 dividido pelo N, né? Lembra? Um N, eu tenho ele, né? Olha lá, o N é igual ao aqui, então beleza. Isso na verdade, não é que eu tô... isso é muito utilizado, porque quando eu faço com esses valores aqui, são os valores quadráticos médios, tá? O jeitão do gráfico vai ser o mesmo, tá? Mas quando eu faço valores quadrados médios, fica melhor, porque meio independe do número de pontos que eu tenho, eu consigo mais ou menos saber, eu posso comparar um erro com outro. Depois eu posso tirar a raiz quadrada para ficar de novo na medida dos meus valores. Mas o valor médio quadrático, né, esse erro aqui, na verdade, a gente poderia chamar ele de MSE, né?
que é o valor MSE, é um valor muito utilizado, que é a média, o erro médio quadrático, é muito utilizado em machine learning. E isso, essa curva, gente, seja aquela curva reta, se você usar, não importa, mas essa curva que a gente chegou aqui, que vocês perceberam, como é que a gente chegou nessa curva? É uma curva que me dá o erro, né? Tá? Essa curva que a gente tá vendo, que a gente viu lá, né? Essa parábola aí, né? Meio parábola assim, né? Quadrado, assim. Isso aí é uma curva que chama loss function ou cost function, que é a função do meu erro, né? Em função do meu parâmetro. Né? Então, na verdade, eu vou ter uma dessa para cada parâmetro que eu tenho. Tá bom? Tá? Pessoal, tá legal? Beleza. Vamos rapidinho. Vou pegar essa da função só para a gente tirar mais uns conceitos e aí a gente volta aqui voltar para a apresentação. Então, né? Vamos dar uma olhada. Eu quero mostrar rapidamente, antes da gente parar para fazer um intervalinho, essa função, que é a minha função de perda. Então, lembrando, então essa é uma função que é o meu erro, ou minha perda, né, em função do meu parâmetro W. Tá? Então, o W está aqui, então o W está aqui, tá certo? Qual que é o meu goal, gente? O meu goal é chegar no valor mínimo, certo? Lembrando aqui do nosso gráfico, olha lá. Lembrando o gráfico, né? O valor mínimo aqui, né? Que se eu tirar a raiz quadrada vai dar 2 aqui, né? Quer dizer, eu tenho um valor, qual é o valor mínimo, né? Que vai, qual o valor do parâmetro mínimo que vai me dar o meu menor erro? É esse que é meu goal, encontrar os parâmetros, o parâmetro W nesse caso aqui, né? E o B, óbvio, né? Quais são os parâmetros que vão me dar o menor erro possível, né? Como é que eu calculo isso? Como é que eu fiz? Só lembrando, como é que a gente fez? Eu parti de um W qualquer, lá, sei lá, peguei -4 no W, lá, não sei que valor, um valor W0 lá. O que a gente fez? O que a gente costuma fazer? Eu venho, pessoal, olha só, eu estou querendo chegar no valor 0 aqui. Quem me dá um chute? Como é que eu sei qual que é o valor mínimo dessa curva? Como é que eu sei que esse valor é o valor mínimo? Eu tenho uma curva que eu tenho o valor desse ponto, desse ponto. Como é que eu sei que esse valor aqui, para esse W aqui, esse é o valor mínimo dessa função? A derivada? A derivada, exatamente. E o que é a derivada na prática? A derivada dessa curva, o que ela é? A inclinação. Certo ou não? Aqui, ó, quando eu chegar nesse ponto, concordam? Eu tenho. Para cada ponto para cada ponto aqui eu tenho um gradiente, né? Gradiente dessa curva. Tá? Em inglês a gente é gradient, né? Que é o meu slope, né? O meu quanto ela está caindo, né? Então, quando eu chegar nessa derivada 0, é onde eu tenho o meu ponto mínimo, tá? Então, olha que legal. Se eu dar esse ponto aqui e eu comecei nesse ponto. Se eu olhar a derivada dela, quer dizer, o gradiente, tá certo? Isso daí vai me dar duas coisas. O valor do gradiente, que é essa derivada aqui, ele vai me dar o quanto a derivada nesse ponto vai andar. E a direção, né? A direção, quando eu derivo aqui, o sinal vai me dizer para onde eu vou, tá? Então, na verdade, assim, você fala, deu um chute aqui, né? Quando eu derivei esse ponto, aí eu falei, bom, eu saí do ponto D0, calculei um valor aqui, esse valor é positivo, esse menos E dá um valor menorzinho, significa que esse ponto vem para cá, vem para cá, vem para cá. E quando eu estiver aqui, quando você estiver aqui, a derivada vai ser negativa e ele vai aumentar. Quer dizer, ou seja, dependendo, ao contrário, né? Quer dizer, dependendo do valor da derivada, eu consigo saber se o ponto estiver aqui desse lado, ele tem que vir para cá. Se o ponto está aqui, eu venho para cá. E o quanto ele anda vai depender do tamanho, né? Então, gente, a derivada em si, ela é importante para mim saber o gradiente, para saber para onde eu estou indo até chegar no valor 0 aqui. E esse valor alfa que eu tenho aqui é o quantos pulinhos eu vou dar aqui, tá? Esse alfa aqui, ele tem a ver, então, com o step que eu venho para me encaminhar em direção ao valor mínimo, tá certo? Que eu chamo de learning rate, tá? O taxa de aprendizado.
E esse gradiente, que é a derivada, ele vai me dar a direção. Tá? E aí, beleza, eu saio desse ponto, venho para esse ponto. Cada passo que eu dou aqui, ó, cada passo que a gente deu lá no nosso exercício em Python, né? Eu fui lá, mudei o W de -3 para -2, o B de -1 para -2. Aquele é um passo, né? Que é um passo, ou uma iteração, ou uma epoch. A gente usa em Data Science, em Machine Learning. Então, a cada epoch, o que eu faço é defino qual é a variação que eu vou dar nos Ws e nos Bs para mim poder sair de um ponto 0 para um ponto 1. E qual que é o meu goal? Chegar num ponto W aqui, aonde eu vou ter o menor valor possível. Ou seja, eu vou tendo passos, tentando chegar nesse valor mínimo. Ok? Então, esse aqui é meu goal. A cada passo é um epoch. É uma corrida que eu dou no meu... Eu corro o meu... Aquela outra voltinha que a gente viu. Nós vamos fazer de novo agora, tudo usando TensorFlow. Mas para vocês verem, é aquele negócio. Eu estou aqui, né? Faço um guess. Estou nesse ponto, né? O que eu faço aqui? Vejo qual que é o erro daqui, calculo, dou um novo chute aqui. Dou um chute, passo para um outro W e assim por diante. A intenção minha é fazer com que os Ws que eu vou tendo aqui, de tal maneira que eles vêm para cá, né? Obviamente, quando eu estou chutando isso, você tem que tomar muito cuidado. Por que acontece? Você fala assim, legal, eu estou aqui. Se eu chutar, por exemplo, o que eu posso fazer? Começo a chutar valor pequenininho, né? Pequenininho, para não ter risco, para mim chegar no valor mínimo. Só que aí eu posso demorar muito tempo. Isso é um problema. Aí você fala, não, então vou jogar uns valor alto, né? Uns learning rate, os alfas lá. Mas eu posso, se você joga um valor alto, eu estou aqui. Pum, eu posso ir para esse ponto aqui, ó. Percebeu? E aí, inclusive, daqui, eu dou outro valor, aí ele fala, opa, tá errado. Tem que ir para cá. Ele começa, eu posso, de repente, nunca chegar nesse valor mínimo aqui. Então, essa escolha do learning rate imagina, nesse caso, a gente viu lá que é um parâmetro de pontos lineares, que é a coisa mais simples possível, né? Já não é tão simples, né? Então, na verdade, o bacana é que nós não vamos se preocupar com isso. O TensorFlow, dentro dele, ele tem algoritmos, né? E isso daí a gente chama de algoritmo do gradiente descente, né? O Gradient Descent Algorithm, né? E esse cara, então, o que ele faz? Esse algoritmo, o que ele vai calculando é, a partir da função de custo nossa aqui, né, de perda, ele vai descendo e procurando, então, aqui, a partir qual é o valor mínimo, né, qual o menor erro possível que ele vai ter, né, para mim calcular aquele parâmetro lá da minha curva. Tá certo? Tá? Então, o que a gente fez aqui, gente, quando eu falei, quando a gente fez um chute, mediu o erro e otimizou esse chute e repetiu de novo, em Machine Learning tem nomes para isso aí, né? O nosso guess aqui, ó, é os nossos pesos, os nossos WIs e BIs, que é exatamente, lembra do neurônio? É exatamente os coeficientes que eu usei no neurônio, né? E quando, por exemplo, um erro muito comum que a gente usa é o mean squared error. Quer dizer, dado um Wzinho, um Bzinho, lá, chutei -3 e 3. Me dá o meu Y lá, deu um erro. Fiz o cálculo, né? Calculei os quadrados daquilo lá, somei, dividi pelo valor de N's, achei o meu MSE. Posso fazer tem erros absolutos, posso fazer o erro com raiz quadrada, não importa. Mas o MSE é um erro muito usado em Machine Learning, tá certo? Ele está muito relacionado com, vocês vão ver muitas palavras loss e accuracy, está relacionado exatamente com a maneira que eu vou medir isso daqui, tá? O algoritmo que eu vou usar para descobrir qual que é o learning rate, que esse é o meu grande segredo, né? De novo, vai ser um learning rate muito pequeno, eu posso demorar muito para atingir meu ponto mínimo, e se é um learning rate muito alto, eu posso me perder e nunca chegar no valor mínimo. Então, eu tenho um valor ótimo, que não demora muito, né? Porque nós estamos falando que às vezes eu tenho que fazer centenas, milhares de loops aqui, de chutes, né? Que é as minhas epochs, né? Então, eu não posso demorar muito, percebe? Então, eu começo a ter... E aí, esse algoritmo, que é inclusive tem um nome bonito, Stochastic Gradient Descent,
é um algoritmo já o nome do algoritmo dentro do TensorFlow, que é usado para calcular o learning rate, né? E aí nós vamos ver isso e vamos ter um outro tipo de algoritmo também, por exemplo, tem vários, tá? Quando você pode botar, quando a gente vai ver lá no TensorFlow, você tem vários que você pode optar. Tem um que é Adam, que é muito legal, que esse Adam vem de Adaptative. Por quê? Se eu estou muito longe, se eu estou lá em cima da curva, tá? Se eu estou aqui, ó, bem aqui em cima, eu boto uns grandão, que beleza. Mas se eu estou perto do finalzinho, eu começo a diminuir o tamanho para mim não arriscar acontecer isso aqui. Para não acontecer dele daqui passar para cá, entendeu? Quer dizer, então, a gente com o Adam, hoje em dia é muito utilizado. Para coisa simples, o SGD funciona legal, né? Stochastic Gradient Descent, mas o Adam é esse Stochastic Gradient Descent um pouquinho melhorado, aonde eu faço ele adaptativo, dependendo do quão distante eu chego lá, tá bom? E quando eu tenho uma rede neural, só para também outra palavra para vocês terem na cabeça, um dos grandes... obrigado. Eu vou parar de tomar um cafezinho, já vou parar para eles tomarem um café. Uma grande sacada que deu um grande impulso, porque quando os caras lá nos finais dos anos 50 e 60, quando eles criaram lá os primeiros neurônios, que comentei com vocês na primeira aula, né? Depois, gente, isso ficou parado por um tempo e tal. Aí um cara descobriu um tal de backpropagation, que era essa ideia de quando você tinha uma rede de neurônios, eu pegar o erro lá do final e propagar o erro de volta. E eu calculo de novo todos os Ws e Bs dos neurônios a partir do erro final. Então, que legal. Então, eu entro com os meus valores de entrada, meus dados, tenho o meu valor de saída, que eu quero chegar, e é o que eu faço. Por backpropagation, eu consigo recalcular os Ws e Bs. Quer dizer, parece complexo, mas pensa nesses pontinhos que a gente viu. Pensa que, no fundo, é isso aí. Tá bom? Legal, gente. Então, essa é a primeira aula das duas que nós vamos ver hoje. Daqui a pouco vamos tomar um café e vamos vir na segunda parte da aula, que a gente vai fazer na segunda parte. A gente vai usar o TensorFlow para programar esse neurônio que a gente acabou de programar agora. Quer dizer, na verdade, não programou, né? A gente fez na raça, né? A gente foi entrando com os X e com os Y, né? Foi isso que a gente fez. Entramos com os X e Y, né? E aí agora a gente vai fazer. A gente vai fazer, vamos ver, deixar o TensorFlow calcular o W e o B para a gente chegar num modelo que vai chegar no menor erro possível. Tá bom?